A noite chegará ao fim e o dia vem clareando, oh vem, Deus vem, oh vem, Deus vem sobre nós. Vai raiar o sol, vai raiar outra vez, virá aquecer corações e a luz trará um novo alvorecer sobre nós. Vai raiar o sol, vai raiar outra vez, virá aquecer corações. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse nosso encontro aqui. Eu tô com o André e a gente tá um pouquinho diferente hoje, André. Fez a barba, eu não vou fazer a barba, gente. Vocês não vão ter o privilégio de me ver sem barba, que eu acho que não ia dar muito certo. Um pouquinho arrumado, né? Porque a gente ia vir para um ambiente um pouco diferente, que tinha mais relação com a temática de hoje. Daí o pessoal achou, a galera que cuida do figurino, né? Achou que ia ser mais adequado a gente estar mais arrumadinho. Tá tudo bem com a gente, beleza? Tá tranquilo. André, o título desse mês é Vai Passar. É uma mensagem pra você. Vai passar, tá difícil? Vai passar, mas as lições devem ficar. É disso que a gente está falando ao longo desse mês. Eu quero te convidar para ficar nesse vídeo aqui até o final, porque você vai gostar demais, porque o assunto de hoje com certeza vai abençoar demais a sua vida. Semana passada, né, André, a gente já teve um encontro. Esse encontro está disponível no nosso canal, você pode chegar lá e pode acessar. Mas assim, a gente fala, vai passar, mas as lições devem ficar. Tá meio confuso, André. Qual é a ênfase que a gente quer passar? No vai passar ou as lições devem ficar? Ou é as duas? Não, a ênfase é que a gente deve se concentrar nas lições, Vinícius. Por quê? Porque os mais otimistas estão insistindo que parte daquilo que seria normal para o nosso mundo, ele seria recuperado com a boa parte ou quase a totalidade da população vacinada, isso pensando em Brasil. Para os mais otimistas, até o fim do ano a gente consegue essa empreitada. Mas para os mais pessimistas, só a população adulta brasileira só estará inteiramente vacinada no final de 2022. Então o ponto é o seguinte, uma hora, esse é o nosso ponto, uma hora vai passar. Não sabemos quando, talvez ainda demore muito. Só que ao invés da gente ficar com a mente lá na frente, olhando lá para o futuro e pensando assim, poxa, vamos aguardar aqui até esse futuro chegar. Não, a gente pode fazer coisas diferentes. Olha, a gente pode prestar atenção que tem muita coisa acontecendo e que a gente precisa tomar consciência delas. E tomando consciência delas, perceber assim, olha, quanto aprendizado, quantas lições, quantos ensinos estão sendo oferecidos. Vamos se agarrar a eles, vamos aproveitar da melhor maneira possível esse momento? Vamos. Então é isso que a gente quer, é prestar atenção às lições e não se descuidar para que elas realmente permaneçam. E depois de um tempo a gente fala assim, olha, passamos por esse momento difícil, mas crescemos nessas áreas e nessas áreas. Essa é a ideia. A primeira lição foi, família importa, a família é prioridade nesse processo, né? Exato. E hoje a gente está nesse ambiente aqui, André, maneiro pra caramba, escritório de uns amigos. Por quê? O que a gente vai ver hoje? Tem uma segunda lição hoje. Sim, porque a gente quer falar que gestão importa. E quando a gente está falando de gestão importa, a gente está conversando sobre assim, olha, é importante ir atrás do ganha-pão, é importante alcançar recursos, é importante trabalhar, mas também a maneira de administrar esse recurso é algo fundamental. E esse momento de crise que a gente já está passando, já vinha com uma crise econômica, um tanto de desafios, a pandemia intensificou. E esse momento agora está dando chance da gente na própria pele sentir assim, precisamos como brasileiros, como sociedade, aprender a lidar com essa questão de gestão. Então gestão importa, essa é a ideia. Gestão importa, tá. Você acha que muitas pessoas, ou muitas famílias, ou muitas empresas, de forma geral, estão passando por necessidade financeira nesse momento por conta de uma gestão inadequada, de uma gestão equivocada ou não? Sim.
eu acho que não é simples a resposta. E a gente reduziria demais o assunto se a gente falasse assim, não, culpado da crise é a gestão. Isso não seria honesto. A gente pode pensar assim, olha, a nossa moeda está desvalorizada. Quem vai ao supermercado percebe o desafio que está sendo fazer uma aquisição, sair com algumas sacolinhas ali e ver o montante que tem que ser pago. A taxa de desemprego está lá no alto, tá lá nas alturas. Inúmeras empresas fecharam. O investimento externo para o Brasil está sendo um problema. Então, há um mundo maior que desabou. E isso afetou, e isso chegou nas nossas prateleiras, isso chegou na nossa família, isso chegou nos nossos conhecidos, nos nossos amigos. Esse é um fato. No entanto, Vinícius, se a gente levar toda essa responsabilidade para esse caos maior, a gente não consegue agir com sabedoria nesse momento. Por quê? Porque se de fato a gente pode argumentar que houve muitos problemas, houveram, mas também muitos brasileiros vêm se relacionando com essa questão dos recursos de uma forma indisciplinada, irresponsável, sem sabedoria. Fato esse que mostra, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, algumas pessoas, quando chegou a crise, ela não foi abalada pela crise necessariamente, é que já vinha num histórico de uma irresponsabilidade na maneira de gerir os seus gastos, que quando as coisas ficaram extremamente difíceis, aquilo só potencializou uma crise que já vinha em andamento. Então, eu acho que o ponto não é ser, por exemplo, transferir toda a responsabilidade para o mundo externo a nós, mas perceber que tem muita coisa que a gente que deveria estar fazendo. E eu acho que nesse momento aqui, quer ver? Uma palavra, tem uma oração chamada oração da serenidade. Tem uns que atribuem ela a Francisco de Assis, a outros a um teólogo americano, mas olha que legal o que diz essa oração, vai ser projetada aí. Diz assim, ó, Senhor, dai-me a serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, a coragem para mudar o que pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa oração, Vinícius, é uma oração que tem que ser feita. Por quê? Porque eu não vou mudar a situação econômica do país. Eu não posso resolver os dramas da inflação, aumento e baixa do custo dos produtos. Isso eu não posso. Mas tem muita coisa que nós podemos fazer ao lidar. E essa é uma coisa que precisa ser aprendida. Quais, na sua opinião, são os agravantes, os fatores que afetam, contribuem, André, para uma má gestão, digamos assim, ou que contribuem para que não se tenha uma boa gestão financeira? Então, eu acho que a gente vive um mundo onde a facilidade do crédito é um negócio muito legal mesmo. Ter facilidade de crédito. Em outras palavras, ter acesso a um cartão de crédito é um negócio muito legal, porque de repente vem numa hora que você precisava de uma grana ali. Só que esse recurso aí, ele tem se tornado um grande problema na mão de muita gente. Por quê? Porque a conta e a matemática é simples, aquela coisa assim, olha, eu ganhei 100, eu preciso gastar apenas 100. Só que com um cartão de crédito em mãos, muitas pessoas acham que um milagre acontece. Eu tenho 100, daí eu gasto 180, por quê? Porque o cartão de crédito me deu 80 agora para me oferecer. Só que o detalhe é o seguinte, essa conta chega. E no mês seguinte vai vir ali 100 mais 180, e daí vai aparecer uma outra linha de crédito para me ajudar a custear esse cartão que foi aberto aqui e fazer um parcelamento com ele. Ah, mas agora eu preciso no mês que vem também porque tem um custo fixo de 100. Esse bolo aí de crédito oferecido e crédito facilitado para gente que, por exemplo, era para usar isso aí como um recurso para se livrar do sufoco, está sendo justamente o que está sufocando muita gente. Esse é um ponto, essa facilidade do crédito e a irresponsabilidade no tratar com ele. Um outro problema, Vinícius, é o consumismo. A gente parece que assim não consegue viver sem fazer uma comprinha. Evidente que eu não estou falando, e esse vídeo aqui não é para boa parte da população brasileira, não é? Tem gente que nem sabe o que é isso, tem gente assim que você pode estar se perguntando, mas isso não serve para todo mundo. Não mesmo, porque algumas pessoas talvez
não tem nem sequer noção do que é esse problema, tal qual não podem nem assistir esse vídeo aqui, porque não tem acesso à internet, não tem acesso a um eletrônico para saber disso. Mas para quem está ouvindo aqui, é bem possível que um dos problemas comuns da vida dela é esse ímpeto em ter necessidade de comprar aquilo que não é necessário. E isso aí vai gerando um bolo, vai gerando crise. Quer ver outro detalhe que afeta bastante também? É essa ideia de, eu chamo assim, ó, inconsequência de uma suposta confiança. O que seria essa inconsequência de uma suposta confiança? Eu tinha um conhecido que fiz uma faculdade com ele, e ele dizia assim, mas eu acho que a história dele ilustra de muita gente. Ele era o tipo de pessoa que falava assim, olha, quando eu perco um emprego, ou um negócio dá errado, e alguma coisa assim acontece comigo, sabe o que eu faço? Ele contando pra turma assim, a gente, o que você faz? Eu vou lá e vou no açougue, no mercado, compro bastante carne, compro bebida e faço um churrascão, faço uma festa. Porque eu já tô triste mesmo, então agora é hora de eu me alegrar. Aí assim, a gente deu risada, achou isso aí muito legal. Mas o que passa na mente dessa pessoa? Por exemplo, se a vida já tá difícil, a gente já tá com tanta dificuldade, e eu tenho essa última reserva aqui, Vinícius. Poxa vida, mas já tá tão difícil, não sabe o que a gente vai fazer? Eu mereço um momento Eu mereço, não, vou pegar a criançada, vou pegar meus filhos, vou chamar os amigos, vou gastar com uma pizza, vamos fazer um churrasco e vamos torrar. Por quê? Não, porque na segunda-feira a gente vê o que a gente faz. É essa inconsequência na maneira de gastar um outro fator que traz muito problema para as pessoas. Depois a gente se vira. Quer ver um outro, Vinícius? Eu acho que esse é a nossa palavra principal. Se muitos brasileiros conseguissem ter chego nesse momento de crise com uma reserva de emergência, talvez não sofreriam tanto como estão sofrendo agora. Porque eu vou até mostrar para vocês, no final do ano passado, tem uma empresa que trata desses assuntos aí, a Previg.org, e olha que interessante a informação que eles nos dão. Poupar dinheiro não é um hábito do consumidor brasileiro, nem mesmo entre aqueles que têm renda maior, é o que diz o indicador mensal de reserva financeira. Os dados mostram que em cada 10 brasileiros com renda superior a 5 salários mínimos, apenas 30% conseguiram encerrar o último mês de novembro com sobra de dinheiro. Essa é uma pesquisa, finalzinho do ano passado, apontando, por exemplo, a gente fala assim, eu não gasto dinheiro porque eu não tenho, porque eu sou mais pobre. Não, a pesquisa está apontando assim que essa falta de cultura de poupar dinheiro, de guardar um recurso, de ter uma reserva, é um problema da cultura do brasileiro. É muito assim, e você percebe isso no dia a dia, ao invés da gente ter aquela cultura assim, olha, estou querendo determinado bem, vou dar um exemplo, uma bicicleta, estou pensando em adquirir uma bicicleta, quanto é o custo dessa bicicleta? R$800, que seja, não tenho os R$800, vou esperar então, vou guardar e até chegar e conseguir R$800. Não, essa não é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é R$800, mas eu tenho um cartão aqui. Quanto faz no cartão? Dá para parcelar em quanto? Cabe no bolso a parcela, vamos lá. Coube no bolso, e assim, vai sendo feito uma série de micro parcelas para alcançar os objetivos. Então não é aquela coisa, Vinícius, a cultura do imediatismo toma conta e afeta demais as finanças dos brasileiros. E esse é um sério problema que eu acho assim, muitos de nós poderíamos sair dessa crise e pensar assim, olha, a gente não sabe se daqui 10 anos teremos dias difíceis novamente, mas seria muito proveitoso, porque é fato que muita gente está abalada nessa crise, mas quem está mais abalado? Quem não tem essa cultura, quem vinha sem recurso nenhum, totalmente descalço e agora se vê numa situação ou de desemprego ou de complicação financeira e não tem da onde tirar recurso. O pior é quando o cara compra a bicicleta e não usa, né, André? Eu tenho um amigo chamado Samuel que fez isso, ele comprou a bike e deixou largada lá. Pensa na felicidade da mulher dele. O André, é só uma casquinha do problema isso aí, né? Sim. A gente nem falou daqueles que querem manter uma reputação, um estilo de vida que agora não condiz mais com a realidade que a gente tem. Sim. E vai lá e se enfia em dívida para manter o mesmo padrão, o mesmo colégio das crianças, né? Exatamente, Vinícius. Eu acho que a gente está falando de finanças e de gestão,
a gente não está tocando só na questão administrar recursos, a gente vai em questões mais profundas que está relacionado à identidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui, a gente está num escritório muito bacana, a empresa aqui dos nossos amigos indo bem, mas de repente lá na frente eles precisam, a situação não vai muito bem, de repente às vezes tomar essa decisão de sair de um escritório bem localizado, bem estruturado, bem bacana, para um outro mais simples, num lugar não Vê tanto como estratégico, fracasso isso. fica aquela, poxa vida, olha aí, mas o que vão pensar sobre mim? O que vão dizer sobre mim? Então assim, antes que pensem algo de mim, eu prefiro ter todas essas complicações financeiras aqui para manter esse tipo de estrutura que estão acostumados, porque está se tratando da minha identidade. Esse é um sério problema também. Esse nosso bate-papo não está muito a ver com autoajuda? Tem a ver com espiritualidade cristã isso aqui? Eu te pergunto porque assim, a palavra de Deus, André, ela aponta para que eu me desenvolva e tenha uma gestão melhor. A Bíblia fala disso ou não fala disso? Sim, a Bíblia fala disso. É curioso que o assunto do dinheiro, Vinícius, por incrível que pareça, as escrituras vão tratar mais de dinheiro do que propriamente de sexualidade, que às vezes é um grande tabu para os próprios cristãos. Então, ela fala, dá uma série de elementos, uma série de informações, muitas orientações das escrituras estão relacionadas justamente a essa questão de trabalho, de finanças. E aí, uma coisa legal para a gente pensar e para a gente ponderar, mas antes de eu fazer menção ao que as escrituras falam, eu acho que uma coisa bem importante da gente destacar nisso, que nem todas as pessoas que estão passando por uma crise financeira nesse momento, de repente foram as culpadas pela situação que se encontram, porque é possível que ela já se sinta bastante culpada. Então a gente aqui falar assim, seu problema, essa não é a nossa intenção aqui, e nem essa a nossa visão. Você está no problema que você se encontra porque você não está fazendo uma boa gestão. Não, isso seria muito simplista. O que a gente está entendendo é que sair dessa crise e depois lá na frente aprender sérias lições com esse momento aqui, implica também em considerar, olha, precisamos assumir a responsabilidade de ser uns bons gestores dos recursos que chegam em nossas mãos. Certo. E aí, eu quero ler um texto, ele está no livro de Provérbios, no capítulo 19, e ele diz uma coisa bem legal. Ele diz assim, epa, edição, porque não é esse texto aqui, tá errado. De novo, Rafinha. Pausa. Você não falou, né? Eu ando com a minha bicicleta. Provérbios capítulo 30, verso 24 diz assim: 4 seres da terra são pequenos, e no entanto, muitos sábios. Preste atenção, muitos sábios. Eu quero ler só sobre o primeiro que as escrituras chamam a atenção. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Esse é o primeiro texto que eu queria ler. Agora a gente vai ler um outro texto que é paralelo a esse, também em Provérbios, capítulo 21, o verso 20, que diz assim, olha: na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Preste atenção nessa palavra, armazenados. Mas o tolo devora tudo o que pode. Isso, eu acho que entre todas as coisas, essa lição de que a gente precisa ter recursos e ter eles para momentos de escassez, é viver de forma previdente, é ser assim, antecipar. E é muito legal as escrituras dar pra gente essa pista. Por exemplo, olha a formiga, olha que bichinho muito sábio. Por quê? Porque ela no verão ela trabalha e armazenando no inverno. Aí eu falo, poxa, e o que tem de mais? O que tem de mais é que a própria natureza estrutura que o inverno virá. E o inverno, aí a gente pode utilizar essa linguagem de forma simbólica. Dias difíceis. Dias difíceis, dias onde os recursos não estarão disponíveis, dias onde as forças não existirão, dias onde a saúde não vai estar com tanto vigor, dias onde a gente precisa ter algo abastecido. É muito interessante. Por que a escritura chama a atenção para a gente olhar para as formigas e perceber isso? É porque ela está querendo ensinar. A palavra de Deus está querendo ensinar isso para a gente. Olha, preste atenção, tenha reservas. E daí assim, poxa, e outro texto que corrobora é esse que a gente acabou de ler. Na casa do sábio, o que está sendo dito? Olha, o sábio é aquela pessoa que
entre outras coisas, ele tem reservas, ele tem coisas armazenadas. Daí você fala, mas como que lida com isso? Daí pra gente entender, peraí, ele não usufrui? Não, ele usufrui, mas ele mantém essas reservas. O contrário do sábio é o tolo. E como o tolo lida com as coisas? Ele devora, é curioso isso aqui, devora tudo que pode. Então, se a gente, por exemplo, aqui é um ambiente, isso foi escrito num ambiente em que não tinha moeda, não tinha dinheiro no banco, era uma outra estrutura, os bens estavam muito materializados. Mas o princípio assim. é o mesmo. O princípio é exatamente o mesmo. Se a gente vai para o salário, aqui a gente poderia dizer assim, olha, não seria nem um pouco equivocado a gente falar assim, ó, na casa do sábio é o quê? A poupança, a reserva, há fundos de reserva. E na casa do tolo, o tolo gasta tudo que pode, ele torra tudo, ele vai até o último, ele devora tudo. Então, peraí, o que a Escritura, quando ela mostra que o sábio faz isso e o tolo faz isso, indiretamente, na proposição, o argumento está sendo dito assim, você quer ser o quê? Tolo ou sábio? Esse é o ponto. E aí, evidente que nesse momento a gente falou, poxa, então como que eu tenho agido? Aí cada um precisa responder como tem agido, né? O detalhe é que as escrituras e a sabedoria bíblica, e aí a gente precisa entender, o próprio Deus está oferecendo recurso pra gente, olha, e chamando a gente, olha, comece a viver dessa forma, porque isso vai ser melhor para vocês. Essa é a ideia. Então deixa eu te colocar em más lençóis agora, André. Sim. O que Deus ensina a gente a fazer? A poupar ou ajudar o necessitado, ou socorrer o próximo? O que eu faço? Eu guardo? Sim. Ou eu compartilho com o próximo? É bacana a gente entender, né, o que as escrituras nos ensinam. Elas nos ensinam essa verdade de que a gente precisa poupar. A grande pergunta é assim, para que a gente deve poupar? Esse é o ponto. Para que a gente deve poupar? É para o nosso socorro? É para o nosso socorro. Mas as mesmas escrituras que ensinam isso, ela fala para a gente ter um olhar sobre a vida generoso. Um olhar extremamente generoso. E aí, na mesma categoria de linguagem do Provérbios, eu diria assim, Vinícius, que socorrer o necessitado, à luz das escrituras, é um excelente investimento. É melhor até que em poupar. É como se você estivesse emprestando dinheiro para o melhor pagador. É exatamente essa linguagem bíblica. A gente vai ler mais um texto. Olha que interessante isso aqui. Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. E este, no caso o Senhor, lhe retribuirá o benefício. Na lógica bíblica, Vinícius, quem olha para o necessitado, e aí é muito bacana, porque assim, numa lógica das escrituras, essa coisa de poupar, não é só para que eu tenha conforto nos dias de dificuldade. Não, eu acho que, sabe aquela historinha da cigarra com a formiguinha, e a cigarra ficou cantando Eu acho que tem muita gente que passa o verão cantando, e a formiguinha trabalhando. E daí de repente vem o inverno, daí a cigarra está com frio e a formiguinha está cheia de recursos. As formiguinhas, no caso, na perspectiva de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus... São sábios. São os sábios, mas são os sábios também que entendem que esses recursos todos vieram provenientes da mão do Eterno, que é muito misericordioso, que se compadece inclusive de quem foi insensato, que se compadece inclusive de quem não soube administrar direito, e que se compadece também daqueles que mesmo nem tinham com o que administrar e se viram em apertos. Por isso, um discípulo de Jesus, alguém que entende da sabedoria bíblica, ele não tem problema em acessar a própria poupança dele para repartir com o outro, porque ele entende que aquilo ali não é gasto. Por quê? Ele não está fazendo isso porque ele é uma pessoa muito melhor que as outras. Ele está fazendo isso porque o próprio Criador quer que ele se compadeça. E o próprio Criador tem uma promessa para quem faz isso. Ele vai retribuir. Então eu diria que colocar as duas assim como oposição, poupo ou ajuda o necessitado, é besteira, porque as duas coisas representam um profundo investimento, porque Deus cuida de quem se compadece do necessitado. Cara, tem muita gente que ajuda, André, mas precisa de milagre no coração para fazer isso, né? Precisa. Porque a gente parte pro julgamento, pra meritocracia. Não, se ele tá assim, ele merece, ele que se vire. Eu tô aqui, eu tô fazendo certinho. E a gente só consegue ter esse olhar aí
se realmente Deus transformar o nosso coração, né, André? Eu acho que tem dois pecados terríveis no meio da crise financeira, dois perigos que são pra gente aqui e é pra qualquer um que nos ouve. Um é o perigo do orgulho, porque quem tá bem, quem tá numa situação assim, olha, eu poupei, eu administrei direito, a empresa do cara deu certo, o trabalho dele tá seguro, ele tá conseguindo ainda render, ele vai arriscar ter uma frasezinha que ele acha que representa a vida dele. Ele vai falar assim, nunca foi sorte, foi trabalho. Então, eu acho, porque isso para uma concepção, uma forma de ver o mundo de forma cristã é errado. Porque assim, não dá para falar que tudo foi trabalho, porque foi bênção de Deus. Deus dá saúde, Deus dá oportunidade, Deus ajuda, Deus dá inteligência, Deus move as circunstâncias. E tem muitas causas variadas que não está na mão desse trabalhador dedicado. Porque tem muita gente trabalhadora, dedicada, e não está tão bem quanto essa pessoa que está afirmando isso. Então, isso não é verdadeiro. Mas também tem a galera que é o outro problema desse momento, é a galera Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, amanhã se resolve, vai tudo, vamos comer pizza, vamos festejar, vamos fazer tudo de forma irresponsável. Então, os dois são perigosos, né? Aquele que acha que tudo é mérito dele e aquele que acha que não tem que ter responsabilidade nenhuma. Então, não é nem isso, tudo mérito meu, nem isso, não tenho responsabilidade alguma. É um caminho do meio. Esse caminho do meio passa por entender que o Deus Criador é que nos abençoa e nos ajuda a caminhar assim. Legal. André, pra gente finalizar, tá? Vamos falar com quem tá na outra situação, a situação de que fez tudo errado. O tolo. Sim. Né? Que não poupou, não tá administrando bem. A gente já ponderou aqui que tem situações que não é culpa nossa, mas vamos falar para aqueles que são irresponsáveis, que torram tudo. Tem uma palavra de esperança para essa pessoa? Tem sim, Vinícius. Eu acho que assim... Dá para mudar? Dá para pessoas... O que todo mundo precisa entender quando acessa as verdades da palavra de Deus é que Deus é um ser misericordioso. É um Deus que perdoa. Tem uma oração que ela tem tudo a ver com gestão. É a oração do Pai Nosso. Mas por que tem tudo a ver com gestão? Porque a oração do Pai Nosso, ela diz assim, Pai Nosso que estás no céu. Então, o Pai é nosso. Não é meu. O Pai não é meu. Isso já dá uma outra maneira de olhar a vida. Daí, assim, santificado seja o teu nome, né? Seja o teu nome honrado. Venha o teu reino, eu quero o teu reino, o Senhor reinando nessa realidade toda. Seja feita a tua vontade, sua vontade é muito importante. Assim na terra, como ela é feita no céu. Aí, a oração do Pai Nosso vai para a área financeira, a área de gestão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é recurso. É de recursos que essa oração está falando. E essa oração mostra assim, quem oferece o sustento. É através dos nossos trabalhos, é através da nossa dinâmica, é através de oportunidades, mas em última análise, a primeira causa do nosso sustento é Deus. E aí o detalhe, Vinícius, Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é aquele que cuida. E aí, é bacana porque, André, mas isso aí resolve o problema de quem está com muitos problemas? A oração continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí o texto já vem na sequência, ensinando a gente, perdoai as nossas dívidas. Ou, em outras linguagens, perdoai as nossas ofensas. Olha que importante, porque o que muita gente nesse momento que aprontou um monte, foi extremamente irresponsável, está se vendo num sufoco familiar, porque não fez as coisas certas, alguns intencionalmente errados, outros porque não tiveram sabedoria no momento, fizeram opções equivocadas e se viram numa situação sem, me perdoa. Essa é a palavra para todas as pessoas com erros, Vinícius. As escrituras ensinam a gente a falar assim, se arrependa. E aí, qual é a coisa muito legal mesmo? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que oferece recurso. E a melhor prova disso é porque Ele envia o seu Filho, que vive uma vida de escassez, nasce na pobreza, vive com pouquíssimos recursos e morre numa cruz, sem recurso algum, desnudo, sem roupa. Injustamente. Vive aquela situação de extrema sentença, de crueldade, para que a gente possa olhar para Deus, chamá-lo de Pai e perceber que Ele não é um Pai qualquer, mas um Pai amoroso, um Pai perdoador e um Pai que socorre. Para esses que confiam nisso, que entendem isso, eles podem fazer exatamente essa oração
perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas decisões equivocadas, perdoa a maneira da gente gerir os recursos, perdoa e restaura. E aí, tem uma promessa, e eu queria encerrar essa fala com essa promessa. Tem uma promessa em Hebreus, capítulo 13, que ela conforta muito o meu coração nesses dias de crise, e ela vai confortar todos aqueles que chamam a Deus de Pai. É a promessa seguinte, Vinícius, Hebreus 13, 5, essa é uma promessa para você, essa é uma promessa para o seu coração. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, olha aí, ó, Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Vinícius, para aqueles que chamam Deus de Pai, para aqueles que vivem essa relação de amor com Ele, entendem quem Ele é, para aqueles que se arrependem, essa é a palavra. Eu não sei como. Você fala assim, mas o que vai acontecer comigo? Eu não sei. Essa não é a minha promessa para você. Essa não é a minha promessa para mim mesmo. Essa é a promessa que eu sei que Deus está dando para mim, está dando para você e está dando para você. Ele está dizendo para você, eu nunca o deixarei, eu jamais o abandonarei. Daí você fala assim, mas do que? É da companhia aqui com Deus do meu lado. É isso também, mas não é só isso, porque o contexto dessa promessa aqui é finanças. Não seja a sua vida em avareza. Contente-se com o que você tem, porque Deus está dizendo que Ele não vai te abandonar. E é justamente sobre a área financeira. Ele não vai te abandonar. Ele é o Pai que vai te oferecer o pão de cada dia, porque Ele chama você para caminhar com Ele e Ele vai cuidar de você. Maravilha. Eu acho que a gente encerra por aqui. Que grande lição, André, para assistir 2 vezes esse vídeo aqui. Eu quero pedir para que você faça uma oração e coloque esse ambiente aqui também, participante dessa oração, para que Deus abençoe esse local aqui, para que eles prosperem, e para quem está em casa também, de forma equivocada, lidando com a grana, para que a gente seja orientado a Deus a seguir caminhos corretos. Ok, vamos lá. Deus, nós queremos falar com o Senhor e dizer que nós nos arrependemos. Nós queremos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender do nosso consumo desenfreado, Senhor. Nos arrepender, Senhor, das necessidades que a gente inventa e que não existe, e que a gente queima os recursos em cima dessas coisas que nem deveríamos. Nos perdoa. Deus, a gente queria te pedir perdão por confiar mais nos nossos braços, nas nossas capacidades, e viver morrendo de ansiedade quando os nossos braços nos faltam, Senhor, porque nunca deveríamos ter confiado neles, mas confiado no Senhor. Deus, nós queremos nos arrepender, porque em muitos momentos, quando a nossa vida está boa, a gente é orgulhoso, achando que isso se deve aos nossos méritos, aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente fez, e deixa de reconhecer a sua bondade. Deus, a gente quer se arrepender, porque vez ou outra, Senhor, para não ajudar a pessoa que está ali da nossa frente pedindo ajuda, a gente quer colocar nela culpa, dizendo que ela é irresponsável, de que ela está naquela situação porque ela merece, e a gente esquece também que nós temos muitos pecados, e que se o Senhor nos tratasse como merecemos, não teríamos, Senhor, o caminho que o Senhor tem nos dado. Então nos perdoa, queremos nos arrepender, Senhor, de não confiar no Senhor, porque o Senhor hoje está dizendo para a gente confiar em Ti, e é isso que a gente quer fazer. Nos ajuda todos que acessam esse vídeo a confiar no Senhor. O Senhor é o nosso Pai querido, é o Pai a quem nós recorremos, e nos perdoa, porque nem sempre a gente pede para o Senhor o pão de cada dia, e hoje nós estamos aqui para pedir, nos dá o pão, sustenta a nossa família, ajuda a pagarmos as nossas dívidas, ajuda a sermos responsáveis, mas sobretudo ajuda-nos, Senhor, a ter um coração generoso, para a gente conseguir repartir, e também conseguir, Senhor, administrar os recursos de forma sábia, para ter para os dias difíceis, para ter como ajudar as pessoas nos dias difíceis. Deus nos ajuda. Precisamos de uma revolução do Senhor nas nossas finanças, e contamos com isso porque o Senhor é Deus bondoso. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a formiguinha e lembrar, Senhor, nesse inverno que está chegando, que elas trabalharam no verão, e é por isso que elas vão conseguir passar o inverno. Que essa seja uma grande lição para as nossas próximas semanas, para os próximos meses que virão, que a gente possa, Senhor, lidar com os recursos de forma sábia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Gente, Deus te abençoe. Eu te convido para vir aqui semana que vem, porque a gente vai aprender mais uma lição. Temos já o tema ou não? Temos o tema. Acabei de descobrir aqui qual que é o tema. Saúde importa. Show de bola, saúde importa. Eu te convido para estar com a gente semana que vem aqui. Deus te abençoe.